influência, estabilidade, dominância, conformidade. Somando esses 4 fatores básicos, temos como resultado o comportamento humano, que foi descoberto lá atrás, em 1929, aos 35 anos, doutor em psicologia, William Moulton Marston. Caraca, mas qual a dificuldade de perceber que nós, seres humanos, nós podemos ser instintivamente dominantes, influenciáveis, assim como podemos ser instáveis, inconformados, discordantes de tudo. Esses comportamentos parecem meio óbvio hoje em dia, né? Mas só é óbvio porque lá atrás o cara estudou e analisou as emoções cotidianas nas pessoas. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a nossa inteligência emocional. Para quem não me conhece, eu sou Lena Hanselman e aqui nesse canal eu compartilho com vocês meus conhecimentos, minhas experiências, meus pontos de vista, minhas opiniões com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, já aperta aí o botão de inscrever-se e também botão do like para ajudar aqui o nosso canal. E sabe aquele cara lá atrás? William Moulton Marston. Analisando milhares de pessoas, ele viu que todos nós temos os 4 fatores. A diferença entre uma pessoa e outra é que cada um carrega um fator mais evidente. E se eu, por exemplo, carrego o fator dominância como o fator mais evidente em mim, como o fator mais forte em mim, é bem possível que eu carregue esse fator como sendo mais evidente ao longo do resto da minha vida. Se você que está aí me assistindo tiver o fator conformidade, sendo esse o fator mais evidente em você, é bem possível que você carregue esse fator como sendo mais evidente ao longo de sua vida. Ou seja, cada pessoa tem sim um fator mais evidente em si e que é bem possível que essa pessoa carregue esse fator como sendo mais evidente ao longo do resto de seus dias. E mesmo você tendo aí qualquer fator como sendo mais evidente, nada, eu disse nada, te impede de você aprimorar os outros fatores. O Paulo Vieira diz que é possível identificar quais os fatores são mais evidentes em cada pessoa apenas observando como essa pessoa gesticula, pelo modo de andar e falar, como ela se expressa quando está negociando, como ela expõe as opiniões, ou como ela reage às críticas e a elogios. Faça um teste. Preste atenção nas pessoas com quem você convive, seja em casa, no trabalho, na faculdade, não importa. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. E tem uma frase do neuropsicólogo Davidson Silva que é perfeita para esse momento. A chave para se comunicar efetivamente com o próximo está em não julgá-lo e não tentar mudá-lo. E mais uma vez eu trago aqui para sua consciência a importância do autoconhecimento. E aí você vai ver se você realmente se conhece. Quando você começa a perceber o autoconhecimento em si, você começa a enxergar o outro como um indivíduo e aí sim você consegue se comunicar com a outra pessoa de modo mais eficaz. Eu vou te fazer aqui 3 perguntas. Eu quero que você responda aqui embaixo ou aí na sua mente, mas responda aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia. Qual fator você acha que é mais evidente em você? Dominância, estabilidade, conformidade ou influência? E qual fator você acha que é menos evidente em você? E a terceira é, qual fator você aconselharia você a desenvolver mais? E por quê? Vamos entender então as características desses 4 fatores do nosso comportamento. E depois que você entender melhor essas características, eu quero que você volte naquelas 3 perguntas. Qual fator você acha que é mais evidente em você? Dominância, estabilidade, conformidade ou influência? E qual fator você acha que é menos evidente em você? E a terceira é, qual fator você aconselharia você a desenvolver mais? E por quê? Para poder repensar se as respostas que você deu fazem sentido agora que você está entendendo um pouquinho mais as características de cada fator dominante. Vamos começar então a explicar melhor o que seria esse fator dominância. Quais são as características essenciais? Como identificar um dominante? As desvantagens de ser uma pessoa com esse fator mais dominante? E como mudar isso aí? Como resolver essas desvantagens? Os dominantes são pessoas que gostam de desafios. Elas são determinadas para conquistar o seu objetivo. E são pessoas que normalmente precisam de posições profissionais que motivem o crescimento dessa pessoa, porque elas se sentem confiantes para assumir posições de comando e liderança. Vamos ver agora as características para a gente perceber um dominante perto da gente. Basta perceber alguns sinais como
Intolerância. Por exemplo, se algo incomoda essa pessoa, ela não tem papas na língua, fala na lata o que está incomodando ela. Impaciência. Ela é uma pessoa que não tem paciência, ela quer tudo para ontem. E quando ela precisa lidar com pessoas que têm um ritmo um pouco mais lento, elas se sentem bem irritadas. E aí vem a próxima característica, raiva. Quando o dominante sente raiva, ele usa esse sentimento como um impulso para ele resolver o que ele precisa. O problema é quando esse impulso não é bem calculado. E aí o sentimento de raiva vira um sentimento tóxico. E liderança. O dominante gosta de estar em situações onde ele possa liderar. O que não quer dizer que todo dominante seja um bom líder e que todo líder tem o fator dominante. Agora que você já sabe como perceber se tem alguém com esse fator dominante perto de você, vamos pensar então quais são as desvantagens de ser um dominante e como resolver isso. O dominante pode ser autoritário e para resolver isso, ele precisa ser uma pessoa mais justa, mais paciente. O dominante pode ser também inflexível e parcial, ou seja, decidir as coisas que favoreçam apenas um lado, o lado que ele concorde. E para mudar isso, ele precisa agregar diferentes pontos de vista. O dominante pode ser egocêntrico também. E para resolver isso, é preciso que ele ouça mais as ideias de outras pessoas. E o dominante é teimoso. Para resolver, ouça mais antes de tirar suas conclusões. E ele é uma pessoa que se sente infalível, inquestionável. E para resolver, procure o consenso entre os integrantes da equipe na tomada de decisão. Isso sim fará o seu time ficar do seu lado. Mas o dominante também é extrovertido, confiante até demais. Seja mais cauteloso com o seu tom de voz, com a linguagem corporal, para evitar passar um tom de agressividade. E o dominante pode ser também uma pessoa solitária. Para isso não acontecer, precisa abrir mais espaço para a participação dos seus colegas. E sinceramente, me conta aqui, vocês se viram em algumas dessas situações, dessas desvantagens? Eu me vi em alguns momentos, como essa questão da linguagem, tanto verbal quanto corporal. Às vezes eu sou muito exagerada quando eu vou me comunicar, ou eu faço umas caras muito exageradas e as pessoas acham que eu tô brava até demais. E não, eu não tô brava. E aí eu falo, é meu jeito, mas na verdade nós precisamos tomar cuidado com o nosso jeito. E isso é o desenvolvimento pessoal. E se estamos em ambiente de trabalho, precisamos trabalhar esse nosso lado para a gente desenvolver melhor as relações dentro do nosso trabalho. Mas não fique achando que é de todo ruim ser uma pessoa dominante. Tem também seus pontos fortes, seus pontos que devem ser muito valorizados. Afinal, eles trazem dinamismo e, como tudo na vida, o ideal é pegar cada ingrediente, misturar tudo no liquidificador, bater bem forte e na hora de derramar o suco, derrame equilíbrio. Mas fácil não é, né? Mas tudo bem. É sobre isso, é sobre ser a sua melhor versão. E para esse episódio não ficar muito longo, a gente volta no próximo episódio para falar e explicar as características essenciais, desvantagens, vantagens, pontos fortes dos outros 3 fatores. Então se inscrevam aqui no canal, aperta o sininho para você ser avisado quando a gente vier com o nosso próximo episódio da série Talento e Profissão. E aperta o like aí para ajudar bastante aqui o nosso canal. Tá gostando da série? Compartilhe com as pessoas que você acredita que possa agregar muito na jornada do desenvolvimento profissional e pessoal. E muito obrigada mesmo por vocês terem ficado comigo até o finalzinho desse vídeo. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.